Olá, doutora, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou a Lívia Oliveira, ortodontista do suporte clínico da Adtech Angel. Hoje nós estamos aqui no nosso webinar, Web Hour, com a doutora Joseli Cordeiro, e ela vai falar de um assunto muito relevante para a gente, que a gente tem bastante questões sobre isso também no nosso suporte clínico, que é sobre movimentação ortodôntica, resposta tecidual aos alinhadores. Doutora, eu gostaria de agradecer a disponibilidade, e a prestatividade de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Vou ficar de olho aqui nos comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa sobre o assunto, pode mandar aqui no chat que eu passo para a doutora Joseli. Obrigada, doutora. Obrigada a você, obrigada pelo convite. E o pessoal fica aí bem tranquilo para fazer as perguntas, que a Lívia vai me interrompendo aqui durante a aula e vai passando essas dúvidas. Não deixa rolar, não, para o final. Vamos fazendo essas perguntas durante a aula, que vai ficar mais fácil e dinâmico para todo mundo, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, Perfeito. né, Lívia? Certo, doutora, só eu esqueci de uma observação. Hoje nós estamos com a Laura com a gente, que é a nossa intérprete. Então, ela está traduzindo para o espanhol a sua aula. Então, para quem tiver necessidade, quiser assistir a aula pelo tradutor, é só clicar nessa parte inferior no Interpretation. E aqui a gente vai ter a Laura. Obrigada, Laura, também pela disponibilidade por estar aqui conosco. Compartilhar a tela então, tá bom, Lívia? Tá certo. Certo? Tá visualizando bem aí? Tá tranquilo? Perfeito, doutora. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite, né, a todos. Vou fazer aqui um agradecimento especial, né, à Angel e à Adtech pelo convite, de eu ter a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, né, e de ter a honra, né, de trabalhar com uma empresa que visa, né, estar sempre crescendo com inovações, com tecnologia, com informação para os doutores. Agradecer todos os doutores aí presentes da América Latina, aos colegas que estão online em casa também, né? Hoje eu vou estar aqui conversando com vocês, né? É um bate-papo, é uma troca. Eu estou aqui tentando passar um pouquinho vocês, apesar de ser online, a gente acaba querendo receber essa troca de vocês também junto durante a aula, tá? Mais uma vez, eu vou falar de um assunto que eu amo de paixão, que é resposta tecidual, que tem a ver com o meu trabalho de mestrado e doutorado. Eu adoro essa linha de pesquisa em resposta em tecidos, né, frente à movimentação ortodôntica. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho disso também. E espero que vocês curtem a aula também. Bora lá. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Joseli Cordeiro. Eu sou ortodontista, eu realizei a minha especialização na Universidade Cruzeiro do Sul em 2008 em ortodontia. Eu realizei o meu mestrado e doutorado também na Universidade Cruzeiro do Sul. Meu mestrado eu terminei em 2009, meu doutorado em 2019. Sou coordenadora e professora do curso de especialização em ortodontia da Universidade Cruzeiro do Sul desde 2012 e coordenadora e professora agora após um convite. Estou super honrada também e a primeira turma inicia em maio agora de 2026 na Faculdade de Odontologia da PCD, a FAOA. E eu tenho uma experiência com o uso de alinhadores desde 2009 e estou como speaker da Angel desde 2025, de janeiro de 2025. Esses são os meus contatos, meu Instagram, meu e-mail, meu telefone. Fiquem à vontade para me chamar, me procurar, para a gente bater papo sobre esse assunto que eu adoro. Para a gente falar de movimentação, resposta tecidual e tudo isso, a gente precisa relembrar algumas coisas que estão lá no passado adormecido, que a gente vê lá no comecinho da especialização de ortodontia.
e explicando conceitos básicos para a gente entender tudo aí e fazer um resultado final aí no final da aula. Então, quando a gente pensa em movimentação dentária, a gente entende que são a capacidade de remodelação do tecido ósseo frente às estimulações mecânicas. Essas estimulações são as forças, né? Essas forças, elas podem ser geradas através de aparelhos, forças mecânicas, ortopédicas, que são forças mais pesadas, os alinhadores, o aparelho fixo, o aparelho removível, qualquer tipo de estimulação que gere uma força nesse tecido, vai acontecer uma remodelação nesse tecido frente a essa aplicação dessa força. Essa plasticidade óssea que a gente tem no tecido, né? Como que a gente pode explicar? Essa teoria, ela é bem aceita na comunidade científica, que é uma teoria da tensão e pressão, onde, quando o dente está realizando essa movimentação, ele faz uma pressão nesse alvéolo, para esse alvéolo responder com a movimentação ortodôntica. Então, a interface de compressão do periodonto, ele vai sofrer esse processo de reabsorção da matriz óssea, e na interface de tração, um processo de aposição. Isso acontece, né, para a gente falar didaticamente, entre um lado está tendo reabsorção, outro lado tendo a aposição. Só que a gente sabe que isso está acontecendo ao mesmo tempo, todo o tempo, no alvéolo inteiro. Tem a posição e reabsorção em todas as faces. Então, ele não é um momento, uma plasticidade que acontece só em uma face, né? O alvéolo ele é tridimensional. Então, isso está acontecendo ali em torno da raiz, em todo o tempo que a força está sendo gerada. Quando a gente pensa nisso, né? Isso aqui é uma lâmina do meu trabalho de mestrado, queria mostrar para vocês. Ela é uma fotomicrografia eletrônica. Aqui, deixa eu só colocar o computador dele. Aqui a raiz, né, do dente do rato, e aqui a polpa, aqui é o ligamento periodontal, aqui o osso e o osso, tá? Então, o lado que a raiz está andando é para esse lado aqui. Então, ele está comprimindo esse ligamento periodontal aqui, ó. Vocês percebem que tem uma diminuição do tamanho do ligamento periodontal. E desse lado oposto, uma distensão desse ligamento periodontal, que é o osso alveolar, ó, e aqui é o ligamento. Olha a diferença do tamanho do lado que está tendo a tração para o lado que está tendo a compressão, tá? Aqui é mais uma foto, tá? De fotomicrografia eletrônica com coloração HE. Aqui a raiz, a polpa, cemento, raiz, cemento aqui embaixo, ligamento periodontal, osso alveolar, tá? Então, aqui tem essa resposta, tá tendo tanto reabsorção como a posição óssea. Não só do lado de tração vai ter essa reabsorção do lado de compressão e o lado de aposição do lado de tração. Isso acontece o tempo todo, durante todo o processo de movimentação ortodôntica. A transferência dessa força que é gerada através de vários tipos de aparelho, ela vai provocar uma deformação no tecido conjuntivo, que constitui ali aquele ligamento periodontal. De um lado, o conjuntivo ele é comprimido contra essa superfície desse alvéolo, que tem essa interface de pressão. E do outro lado, ele está sendo distendido, ele está sofrendo essa distensão. Então, essa deformação do tecido que vai gerar essa carga, essa força ali no tecido, que vai gerar essa deformação do ligamento periodontal e gerando assim a movimentação dentária. Para eu chegar nessas lâminas, é só dando um apanhado aqui, esse é o meu trabalho que eu publiquei no meu doutorado, tá? O que eu fiz? Eu realizei a movimentação ortodôntica no dente do rato e apliquei o laser. Então, tem um grupo de irradiado, o grupo não irradiado e o grupo controle. E eu induzi essa movimentação ortodôntica e depois eu avaliei em 3 momentos, com 3 dias, com 5 dias e com 7 dias,
o ligamento periodontal do rato. O que, que aconteceu? No mestrado, eu foquei mais em quantidade de células, fibroblasto, colágeno, e no doutorado eu fui para a parte de processo inflamatório, de interleucinas. Então, aqui é um apanhado que tem os outros colaboradores e outros amigos que foi desenvolvida essa linha de pesquisa também, e no meu doutorado eu vi interleucina 1, um amigo meu interleucina 10, colágeno tipo 1 eu vi no meu mestrado. Então, a gente juntou tudo e fez uma publicação para falar o que acontece com essa movimentação e o que o laser ajuda, né, nessa movimentação. Quando a gente fez isso lá em 2009, quando eu terminei o meu mestrado, a gente, né, tinha várias questões. Será que vai acelerar? Será que não vai acelerar? Será que vai impedir? O laser, ele é um fotobiomodulador do tecido. Além de, né, como ele é muito usado para controlador, ele também pode acelerar o processo naquela região. O que é acelerar o processo naquela região? Ele faz com que o tecido ele fique preparado rapidamente para receber aquela força de novo, porque ele modula o processo inflamatório. Se ele modula esse processo inflamatório, o primeiro projeto de piloto meu, eu achei até que ele poderia, por ele fazer um efeito anti-inflamatório, travar o movimento ortodôntico. Pelo contrário, como ele modula esse tecido, ele diminui ali a quantidade de células num processo de 3 dias, né? Então, quando a gente pensa em 3 dias, que é o processo inflamatório maior, que um grupo irradiado com 3 dias tinha quantidade de células muito maiores e o grupo irradiado uma quantidade de células menores. Então, isso foi o que eu avaliei nesse meu trabalho e por isso o meu amor aí pela resposta tecidual frente às movimentações ortodônticas. E aí a gente conseguiu ver que o laser ele pode acelerar, a gente pode usar esse protocolo, né, para aceleração de um movimento ortodôntico, mas com mais pesquisas, porque aqui a gente está falando de um tecido que foi feito tecido ósseo de rato, né, quantidade de raiz menor, tudo menor, e o protocolo que foi utilizado foi de aplicação de laser imediato, 24 horas e 72 horas, tá? Então, foi 3 dias seguidos de laser terapia e sacrifício do rato com 3 dias, 5 dias e 7 dias, e a gente pôde avaliar que realmente o laser ele faz essa modulação e prepara o tecido para receber a força mais rapidamente. Falando de tudo isso, né, porque eu tenho aquelas lâminas de rato, porque eu gosto tanto disso, a gente tem que entender os tipos de forças que os aparelhos geram nesse tecido. Forças, né, essas que podem ser pesadas e leves, né? Forças pesadas vai ter uma vascularização comprometida e presença de dor. Forças leves, a gente vai ter um movimento mais lento, sem dor, com uma remodelação mais ideal. E aí a gente vai pensar aqui em forças leves na parede do alvéolo, vai ter que tipo de reabsorção? Vai ser uma reabsorção mais tranquila, mais próxima ao ideal. Se for pesada, ela vai ter uma reabsorção minante ou à distância. Se eu faço uma força leve no tecido, eu vou ter que tipo de alteração tecidual? Na força leve, predominantemente fisiológica. Na força pesada, predominantemente patológica. Se eu faço uma força leve e contínua, a gente vai ter uma leve, num movimento contínuo, a gente vai ter uma resposta melhor. Se a gente faz uma força pesada no movimento, a gente vai ter saltos, né? O que a gente percebe isso? A gente vai associar também à mecânica fixa. Quando a gente faz uma força muito rápida e muito pesada no dente, o dente tem o quê? Mobilidade. Por quê? Porque não dá tempo do organismo entender o que está acontecendo ali e vai ter uma vasoconstrição muito grande e às vezes eu tenho aquela mobilidade do dente causada por forças pesadas. Forças leves, pequena, reflexo nas suturas, nos ossos, porque são forças leves, vai causar mais remodelação. Força pesada vai ser, na sutura, vai provocar um grande efeito ortopédico, que são nas disjunções, das suturas, né? Disjuntor, que faz esse tipo de força pesada. E né, força leve vai estar presente ali na sensação dolorosa só nos 2, 3 primeiros dias. Uma força pesada, você vai ter, às vezes, ali grande quantidade de dor e a força aquela dor vai ser contínua por uma grande quantidade de dias, uma grande quantidade de tempo.
E aí, se a gente falar de força pesada, a gente tem que entender também que o que acontece no tecido? Uma vasoconstrição. Se essa vasoconstrição no tecido for muito grande, ela forma esse tecido de alinização que todo mundo fala na ortodontia. O que é a alinização? É uma vasoconstrição que diminui a quantidade celular ali no ligamento periodontal. E aí, diminuindo essa quantidade de célula, a resposta do movimento fica mais lenta. Então, quanto maior a área de ionização, a resposta ortodôntica, a movimentação ortodôntica vai ser mais demorada. Então, aqui a gente pode olhar aqui na foto de micrografia, eu fiz um aumento aqui para vocês verem. Olha, a mesma coisa, ó, aqui é o dente do rato, aqui é o cemento, o ligamento periodontal, o osso. Essa região aqui, ó, que é do ligamento, quase você não vê células, que são esses pontinhos pretos. Olha aqui embaixo, quando você vê mais células. Isso pode acontecer durante uma movimentação em humano também, igualzinho isso. Quando você está fazendo aquela pressão para esse lado aqui, pode ter áreas que estão tendo uma menor quantidade de células e umas áreas com maior quantidade de células. Quando a gente faz um aumento aqui, olha só, dá até para contar a quantidade de fibroblastos que tem aqui nesse ligamento periodontal. Então, ele diminui por conta dessa pressão, dessa vasoconstrição. Então, a gente não quer uma área muito grande de hialinização, porque a resposta é mais demorada. E aí, além Doutora, do tipo. Oi, pode falar. oi, dá licença. Eu tenho uma pergunta aqui da Martina Salvatierra, ela é do nosso Latam, tá? E ela está perguntando como que é o grupo controle para comparar a ativação do laser. No meu trabalho, eu utilizei o grupo controle, um grupo que não teve movimentação, para eu entender o que estava acontecendo no ligamento periodontal dos dois lados, não tinha movimentação. Então, tinha um grupo de ratos que não teve movimentação e eu fiz a lâmina. Um grupo de ratos que eu fiz a movimentação e eu apliquei o laser. Então, eu vi o que acontecia do lado de tensão, lado de compressão, e o outro lado eu não apliquei o laser e também fiz o teste do lado de compressão e tração. Então, esses foram os grupos controles não irradiados e o controle sem movimentação ortodôntica e com movimentação e laser terapia. Então, Perfeito, obrigada. avaliando esses três, a gente percebe que o laser, ele realmente, ele modula, porque como a gente estava acontecendo isso no grupo controle, com radiação de laser e sem radiação de laser, para ver o que estava acontecendo das duas formas. Tá certo, perfeito, obrigada. Imagina. E além da força, né, que a gente estava falando aqui, força leves e pesadas, a gente também tem o ritmo da aplicação dessa força, que pode ser contínua e pode ser intermitente. Né? A contínua é quando a gente está ali, com uma força, uma pressão o tempo inteiro, está tendo reabsorção óssea e formação óssea. Então, está tendo movimento dentário contínuo. Quem que faz isso na mecânica fixa? O Naitai, o fio de nitinol. Ele faz uma pressão o tempo inteiro no dente, para ele ter aquela memória do fio e fica aplicando uma força contínua no dente o tempo inteiro. O dente vai movimentando o tempo inteiro. E uma força intermitente? Ela é uma pressão pulsátil. A gente tem uma força, ela reduz essa força, depois volta a ter de novo uma aplicação da força, reduz a força, então ela é pulsátil, ela tem uma reabsorção óssea e ela tem um período de inatividade, ela tem um período de repouso, que é quando tira aquela pressão da força de novo. E aí o dente ele vai tendo picos de movimento, ele não vai movimentando o tempo inteiro, ele vai movimentando intermitentemente. E quem faz isso? Nossos alinhadores, né? Então a força do alinhador, ela é uma força intermitente e ele vai caracterizar pela essa aplicação predominantemente de força intermitente. Ela é definida como aquela que não se mantém constante ao longo do tempo, apresentando períodos de ativação seguidos por diminuição progressiva da magnitude da força e, eventualmente, intervalos de ausência de carga mecânica. Então, ela vai lá, faz a pressão e aí vai ter aquele período que não tem, a magnitude da força diminui, porque é o intervalo da ausência daquela carga mecânica no ligamento periodontal novamente. Essa aplicação da força intermitente, ela vai induzir a resposta biológica, caracterizando alguns fatores.
Vai ter uma ativação osteoclástica durante o período da carga, enquanto o alinhador está ali presente no dente, ele vai ter aquela ativação celular, e períodos de recuperação do ligamento periodontal durante a ausência da força. Então, quando o paciente tira, ele vai ter uma ausência daquela pressão e um relaxamento da fibra do ligamento. Pensa, o ligamento está lá esticado, aí você tira o alinhador, então ele sofre de novo um afrouxamento daquela tensão e vai ter uma menor incidência de alinização, porque se eu não tenho força pesada, a alinização também vai ser menor, muito mais próximo de um movimento fisiológico. A gente pensa em padrões, né, de força no dente, né? Quando a gente fala até de mecânica física, a gente fixa, que a gente tem que traduzir isso para os alinhadores também, a gente pensa ali de quantidade de distalização de um molar, a gente tem que fazer 150 gramas de força. Mas isso, no alinhador, mesmo a gente sabe que precisa dessa pressão toda, dessa magnitude, mas a gente vai pensar de um outro tipo de um processo, que é um processo intermitente, não tem uma força contínua empurrando aquele dente para trás. Ele tem um processo intermitente. E aí, essa liberação da força, ela vai ter a liberação da energia elástica, que é do alinhador, ali, quando instala o alinhador, quando coloca o alinhador, ele vai gerar um pico de força inicial. E aí, depois, ele vai sendo dissipado ao longo do tempo. Então, eu tenho aquela força inicial, aí depois aquela força que vai sendo do próprio do alinhador, da força do plástico, ela vai tendo uma diminuição daquela força, porque o dente está movimentando, e também tem uma deflexão do plástico, né? Um relaxamento viscoelástico do próprio material do plástico. Então, ele está sofrendo duas deformações. Uma, o dente que está movimentando, e o plástico que também está sofrendo essa distorção. Então, ele vai diminuindo. Então, esse pico de força inicial, ele vai diminuindo conforme o plástico vai perdendo a propriedade dele e também conforme o dente vai movimentando. Então, a gente tem que pensar nisso para dessa força intermitente que está sendo gerada ali no dente. Deslocamento dentário, vai ter a resposta do deslocamento dentário, que vai também estar interferindo nisso, a adaptação do alinhador e o relaxamento do material termoplástico. Pensando nisso, a gente tem aqui o período de repouso e a troca sequencial dos alinhadores. Então, a gente tem um pico de força, ele vai ter nessa queda progressiva, né? Conforme o paciente vai utilizando o dente, vai modificando o dente, vai acontecendo a movimentação dentária, o plástico vai perdendo as suas propriedades e vai ter o período de repouso que o paciente tira o alinhador. Aí ele volta de novo a colocar. Quer fazer uma pergunta, Lívia? Pode falar. Doutora, nós temos aqui também uma pergunta do Francisco, da América Latina, e ele está perguntando, quando produz força, é, quanto tempo... peraí, só um minutinho. Isso. Quando se produzem forças, se há hialinização em relação ao tempo que o laser reduz essa hialinização. Então, o laser ele vai modular o processo inflamatório. Então, ele vai fazer com que as células, né? Porque quando você modula o processo inflamatório, você diminui a quantidade de células inflamatórias no tecido. E aí tem a resposta celular, que é a movimentação dentária. Então, o laser ele não vai interferir na hialinização, ele vai diminuir a quantidade de células naquele tecido para poder o tecido responder à movimentação, que é com a maturação das células osteoclásticas, osteoblastos, que vão acontecer para ter a movimentação dentária. A gente vai falar mais à frente disso também, mas o laser ele modula exatamente o processo inflamatório. Além dele regular a dor, né, diminui a dor, se eu tenho menor processo inflamatório, eu também tenho menor dor. Quem vai interferir na hialinização é a quantidade de força gerada no tecido, se é uma força leve ou se é uma força pesada. Forças pesadas levam maiores hialinizações, porque daí é uma vasoconstrição, falta de célula, não por conta da laser terapia. Perfeito, doutora. Bom, Obrigada. então, quando a gente tem esse pico novamente aqui da força, né, o paciente coloca novamente, ele já não vai ser mais aquele pico inicial que a gente teve aqui quando colocou o alinhador no início do... Por quê? Teve um movimento já. Já teve um movimento, o alinhador já teve uma deflexão também, então aquele pico já não é mais aquele pico lá em cima, ele é um pico mais menor.
E aí, um pico menor, né? Um pico menor. Então, ele vai ter aquele pico de força, um repouso, porque o paciente tirou o alinhador por uma quantidade de tempo, e volta a colocar aquele alinhador novamente para gerar uma força naquele tecido novamente. E quando a gente coloca um alinhador novo, ele vai gerar um pico alto novamente de força. Então, são muitas magnitudes de forças diferentes durante todo o tempo. Além dela ser intermitente, a magnitude da força ela não é constante também. Ela é diferente em todo momento que o paciente tira, o movimento já aconteceu. Põe novamente, tem a deflexão do plástico, já não vai ter aquele pico de força exatamente quando a gente coloca o alinhador novo. E pensando em tudo isso, além de ter essa força intermitente, a magnitude da força que não vai ser constante, porque ela também vai tendo essa deflexão, a gente também tem que pensar no tamanho e formato da raiz do paciente, a densidade e a morfologia óssea do tecido, as condições sistêmicas daquele paciente e a magnitude da força aplicada. Tudo isso no alinhador no plástico. Pensando nisso, vamos falar um pouquinho da resposta tecidual mesmo. O que acontece em pensamento por dia, né? Enquanto está acontecendo tudo isso dentro do osso no ligamento periodontal. Primeira resposta inflamatória são os 3 primeiros dias, que é a compressão do ligamento periodontal, aumento das células inflamatórias. Aí que o laser atua. O laser atua nessa diminuição dessas células inflamatórias. 2, ativação celular. A ativação celular, que é o aumento dos fibroblastos, vai se dar mais ou menos com 7 dias, ou seja, os 3 primeiros dias, processo inflamatório. 7 dias aumenta a quantidade de fibroblastos e osteoclastos ativos naquela região. O terceiro momento, que vai ser com 7 a 15 dias, vai ter um movimento de reabsorção, um movimento de propriamente do dente, uma resposta óssea do dente. E depois de 15 dias, uma estabilização da neoformação óssea. Então, isso é o que se vê, né, que foi vários estudos, a literatura é clara frente à resposta tecidual. Isso não vai mudar nunca, porque isso é fisiologia, é histologia do movimento. Então, a gente já estudado isso, o que acontece quando o organismo ele sofre essa pressão. Então, 3 dias de processo inflamatório, 7 dias de ativação celular, vai ter o aumento dessas fibras, e depois de 15 dias que vai ter um movimento propriamente dito. Então, a gente tem que pensar em tudo isso que eu venho falando para vocês, para a gente depois, no final, falar de troca de alinhador. Então, vão guardando todas essas informações. Doutora, Pode falar. eu tenho uma pergunta aqui do Rodrigo Guerreiro. Ele está perguntando, considerando que a biofotomodulação acelera a produção de ATP e a atividade de osteoclastos e osteoblastos, qual seria o limite biológico seguro para reduzir o intervalo de troca dos alinhadores? Entendo que existe uma evidência de que trocas muito rápidas, por exemplo, a cada 3 a 5 dias, possam atropelar a fase de hialinização ou a luz consegue eliminar esse lag time da forma eficiente? Então, tem muita literatura sobre isso, né? É o que a gente vem estudando, né? Se você pegar a literatura, ela não é clara ainda, porque não tem protocolos bem definidos da aplicação da laser terapia. A gente sabe que ela fotomodula. E aí a gente faz a nossa interpretação clínica. E ele pode diminuir a troca do alinhador, porque ele prepara o tecido por uma ativação. Comprovação com alinhador não tem. A gente só tem testes com um aparelho fixo, né, mecânica fixa, as forças um pouco maiores e contínuas. Não tem nenhum dado, né, in vitro, né, com animais testando alinhador em células. Então, com alinhador. Então, a gente não pode afirmar que realmente a gente vai acontecer isso. A gente entende, né, com todas as evidências científicas, que a gente pode diminuir, sim, a troca sem atropelar a atividade celular, utilizando laser terapia ou até outros tipos de fotomodulação que também já existe hoje no mercado, que estão sendo testados.
Então, pensando, né, no meu trabalho que foi com movimentação com um aparelho fixo no rato, né, força contínua, a gente entende que sim, que o laser pode diminuir o tempo de troca, o tempo de ativação, né, do aparelho, né? Então, você pode ativar aquela força com menor tempo. Então, se a gente pensar aí que com 3 dias já tinha acabado a resposta inflamatória, no tecido com um dia já tinha acabado a resposta inflamatória, então a gente pode aplicar a força novamente, porque o tecido vai estar preparado. É isso que a gente entende quando a gente vê a literatura, que prepara o tecido para receber a força, porque quem faz o dente andar mais rápido é a força, é o alinhador. Perfeito, doutora. Temos mais duas perguntas. Eu posso fazer agora para a doutora? A Constância está perguntando em que fase atuariam os estimuladores do tipo VPRO5? Eu não tenho muita conhecimento dos vibratórios, né? Meu conhecimento vai mais para o laser, mas se a gente pensar hoje em dia em fisioterapia, que a gente tem os trabalhos de laser, né, é bem forte na área da fisioterapia, tanto quanto na odontologia, mas na fisioterapia eles testam muito mais esses momentos do organismo dessa fotomodulação. Uhum. E eles testam esses processos vibratórios em articulação. E realmente tem uma resposta muito positiva, porque ele induz uma cascata diferente da do laser, mas ele também acelera alguns processos reparatórios. Então, com essa evidência científica da fisioterapia, a gente pensando na odontologia, que já também tem alguns trabalhos publicados, eu acredito que sim, ele tem uma grande chance de fazer acelerar esse momento da aplicação de força, né? Ser diminuída. Em vez em trocas maiores, a gente pensar em trocas menores por conta que o tecido está preparado para receber a força sem atropelar a parte biológica do tecido. Perfeito. Tudo bem? Tem mais uma? Tem mais uma. Não sei se a doutora vai falar na sequência, mas a Wanda está perguntando qual é o protocolo no uso do laser. Eu não vou falar porque daí agora a gente vai falar de troca de calor normal. Mas Sim. o protocolo do laser tem hoje está sendo testado, a maioria é sempre assim, imediato, pode ser 24 horas e 72 horas, que são 3 dias seguidos, tem vários protocolos assim, também tem protocolos imediatos 7 dias depois, por conta da logística das pessoas no consultório. Então, tem Sim. muito estudo utilizando assim, você faz imediato, o paciente volta depois de 7 dias e aplica de novo. Eu acho mais interessante os protocolos de 3 dias, que você age bem no momento do pico das células inflamatórias. Então, como a gente quer Uhum. controlar processo inflamatório e dor, ele tem mais resultado nos 3 primeiros dias. Então, só que essa logística para hoje, né? Se a gente quer, eu moro em São Paulo, pedir para o paciente voltar 3 dias seguidos é bem complexo no consultório. Então, existem outras coisas sendo testadas, então geralmente eu posso controlar um pouquinho para o paciente voltar no dia seguinte. Às vezes ele volta, eu faço imediato e 24. Mais que isso eu não consigo. Então, o meu controle aqui no consultório, que eu faço bastante, com imediato e o dia seguinte. Eles até topam vir, mais um dia eles não vêm. Ainda mais São Paulo, que é uma loucura. Então, esse protocolo de aplicação de laser ainda é um pouco difícil ainda para paciente de movimentação. Para controle de dor, você faz imediato, já tem uma resposta bem interessante. Tá certo. A cascata desculpa, deixa eu só tirar um negócio aqui em cima do meu slide. A cascata biológica da força ortodôntica, o que a gente vai ter ali imediatamente? Essa compressão vascular, uma hipóxia, a liberação dos mediadores inflamatórios, prostaglandina, interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 10, tem todos esses mediadores, essas citocinas ali presentes. Aí, depois, ela vai vir com uma ativação das células. Primeiro vai ter esses mediadores da inflamação, que são nos 3 primeiros dias, principalmente no primeiro dia. E aí, depois, a gente vai ter essa ativação celular, que vai ser os osteoclastos, os macrófagos e as células inflamatórias. E aí, nessa área de pressão, vai ter essa movimentação dentária. A área de pressão e tração vai gerar um movimento dentário. E tudo isso vai depender dessa magnitude da duração e a continuidade dessa força, que vão determinar essa intensidade dessa resposta inflamatória e a qualidade dessa remodelação óssea. Então, tudo acontecendo no tecido
com a força sendo aplicada ali do alinhador e a quantidade de tempo do uso do alinhador, por ser uma força intermitente. Opa. Doutora, nós estamos com bastante perguntas hoje. Vamos lá. Eu Então, tenho vamos mais dar uma tempo, aqui né? da... Vamos ver. Doutora, da Carminda. Ela está dizendo aqui que na dentição mista recomenda-se as trocas mais frequentes dos alinhadores. E como se explica? Essa sequência de resposta inflamatória acontece no intervalo de tempo menor? Sim, né? Porque o tecido, né? Criança, né? Essa parte celular e essa ativação celular, ela é muito mais rápida, né? Então, se a gente pensar por conta disso, que tem crescimento acontecendo junto com o movimento ortodôntico, a resposta é muito mais rápida. Então, por isso que o tempo de troca diminui. Mas a gente vai falar mais à frente disso também. Certo. E Francisco, ele está perguntando aqui também se nos autoligados, nos aparelhos passivos, né, se também essa aplicação é igual. Sim, porque se a gente pensar que é um movimento contínuo, né? Mesmo sendo passivo, o fio está ali ligando o bracket ao dente. Então ele tem uma força o tempo inteiro sendo gerada, por mais que seja sem ser uma força ativa com um bracket ativo, né? Mas ele é um Uhum. fio passando no slot do bracket, mesmo sendo um bracket passivo. Ele vai ter a mesma resposta celular de uma força contínua e não uma força intermitente. Perfeito. Obrigada, doutora. Tá? Voltando aqui, vamos voltar ao raciocínio. Então, na movimentação ortodôntica, esse artigo do Consolar me fez pensar muito nisso também, em quantidade de horas que os pacientes usam, né? Porque a gente fica nessa busca incessante para que o setup virtual seja com o que a gente está vendo clinicamente. E aí, ele fala da teoria das 10 horas de Andrews, né? Andrews fez essa teoria em 1975, quando ele testava os A e Bs, né? Os extra-orais. Ele testava isso e via que a resposta era melhor quando o paciente usava 10 horas seguidas do aparelho. Então, pensando nisso, né? Ele teve essa reabsorção óssea máxima quando o paciente utilizava 10 horas seguidas o extrabucal. Então, a mobilização celular e o início da atividade de reabsorção óssea requerem um tempo para ocorrer como um movimento dentário ativo. Para Indro, esse período é de mínimo de 10 horas em todos os episódios que ocorrer interrupção da aplicação dessa força. Inclusive, por períodos breves de meia hora, haverá necessidade de uma nova mobilização e um novo período de 10 horas para que a absorção óssea seja retomada. Ou seja, o que ele percebeu? Que o paciente usava, sei lá, 3 horas e tirava meia hora, tem um relaxamento do ligamento periodontal, e aí, para aquele tecido realmente começar de novo toda aquela ativação celular, ele precisava de mais 10 horas de uso, meia hora já interfere nesse relaxamento da fibra. Então, a gente entende que se o paciente fica colocando e tirando o alinhador muitas vezes por dia, mesmo que seja por meia hora, 20 minutos, ele interfere naquela cascata celular que a gente está vendo. Porque o alinhador já faz essa força intermitente para o paciente tirar e colocar. E ainda se o paciente tira e põe, tira e põe, tira e põe, muitas vezes ele não dá tempo para o ligamento periodontal responder àquela força gerada do alinhador. E aí a gente atropela com a troca do novo alinhador. Não teve uma resposta celular coerente. Então, a gente guarda essa informação para mais para frente. Então, a gente tem que pensar sempre que o paciente tem que usar o máximo de horas possível para não ter o relaxamento do ligamento periodontal. E a aplicação clínica disso, né, a duração da força, ela é mais importante que a sua magnitude durante a movimentação dentária e a interrupção temporária da força desfavorece a efetividade do movimento induzido.
Então, a neoformação óssea e a reabsorção óssea requerem alguns dias de forças contínuas dissipantes para que os osteoblastos e osteoclastos adquirem condições máximas de função da histogênese dos osteoblastos e dos pré-osteoblastos até a sua maturação. São necessárias aproximadamente 72 horas, que são os 3 primeiros dias que eu falei para vocês. Então, os 3 primeiros dias, que é o processo inflamatório, é muito importante quando troca um alinhador que o paciente use o maior tempo possível sem ficar tirando e pondo o alinhador, para que realmente consiga atingir essa magnitude de força no ligamento periodontal e essa resposta tecidual. Então, pensando nessa previsibilidade, né, dessas forças, né, a gente tem que pensar sempre que a força ideal fisiológica ela é de 100 gramas por centímetro quadrado, que é a força mais fisiológica e que tem uma melhor resposta tecidual da movimentação ortodôntica. Então, quando a gente tem uma ativação controlada, a gente quer que essa ativação controlada seja mais próxima disso. E o alinhador, ele é porque ele tem uma continuidade dessa movimentação no setup virtual. Então, ele é muito controlado. Então, a força que é gerada no dente, ela é sempre a mesma, né? Tem ali em torno de 80 gramas de força, mais ou menos, porque movimenta 0,25 milímetros por estágio, 0,33, não necessariamente seja 0,25. Então, a gente sabe que é mais ou menos por 0,25 a 0,33 milímetros por estágio. Então, isso num plástico de 0,75 milímetros, vai gerar mais ou menos isso de força, menos do que uma força fisiológica. Então, o alinhador ele tem uma força intermitente bem próxima de uma força ideal fisiológica, e o que mais interfere nele é essa magnitude da força de tempo de uso do alinhador. Porque se a gente tem para a gente ter uma resposta biológica favorável, a gente precisa uma menor sobrecarga tecidual, menor risco de alinização e essa força intermitente a viscoelástica, porque a gente tem que pensar que o plástico vai ter essa deformação junto com essa força intermitente. E o resultado clínico é um movimento previsível, mais próximo da resposta que a gente mais próximo do nosso setup virtual. Além disso, a gente tem que pensar no estagiamento dessa movimentação também, para que tudo isso aconteça de uma melhor forma para um melhor movimento clínico obtido. E voltando aqui um pouquinho para o plástico, né, a gente tem que pensar em todos os tipos de plástico que tem no mercado. A gente falar de alinhador, a gente não está pensando, né? Tem vários tipos de plástico hoje no mercado e teve uma evolução desses plásticos no mercado. E eles também, dependendo do tipo de plástico, vai ter uma magnitude de força diferente, uma perda dessa viscoelástica diferente também. Então, a gente pensar nos alinhadores ali de primeira geração, eles eram materiais adaptados, né? Que eles não eram feitos para usar em alinhadores. Era o policarbonato, o copoliéster e o poliuretano, que tinham propriedades mecânicas limitadas e tinha uma perda de força rápida, porque a deflexão deles não era boa. Então, ele aplicava força, mas a deflexão do plástico, né? A deteriorização do plástico, ele perdia muito rápido. E tinha um menor controle biomecânico. Com a evolução dos plásticos, né, esses materiais eles foram modificados para ter um melhor desempenho clínico nessas movimentações ortodônticas, que é o PTG modificado, que hoje em dia é muito utilizado, e o TPU de alta performance. Ele vai ter uma melhor elasticidade, uma adaptação melhor, uma redução dessa taxa de relaxamento viscoelástico e maior estabilidade da força. Quanto menor essa taxa de relaxamento viscoelástico, melhor é a força aplicada do alinhador no tecido periodontal. E aí teve a terceira geração dos plásticos, que são os plásticos de tripla camada, que temos aí na Angel, né? Então, esses alinhadores de multicamadas, né, eles têm melhor controle da liberação da força, eles são mais constantes ao longo do tempo e têm uma maior eficiência na previsibilidade clínica. E a evolução, ela reflete, né, na transição de polímeros adaptados para sistemas desenvolvidos especificamente para controlar a força e a previsibilidade da movimentação ortodôntica. E hoje em dia isso a gente está falando desses materiais termoplásticos. Hoje em dia tem os polímetros
polímeros impressos, né? Esses in office já, o próprio já faz o desenho do alinhador, ele é impresso diretamente. Então, também tem um outro tipo de deflexão, um outro tipo de momento de força, e então estão sendo testados em quantidades aí esses polímeros, para ter também uma menor quantidade de plástico, né? Doutora, Então, né, a gente tem aqui o Master Control S, que é o produto, o tipo de plástico que a gente tem no Select, que é o produto que a gente tem dentro da Angel. O plástico Master Control S, ele combina, né? Ele tem essa flexibilidade e maior eficiência de conforto. Então, ele tem uma adaptabilidade melhor, ele vai gerenciar esses momentos, ele vai ter uma alta elasticidade, ele tem muita elasticidade, e melhora ainda mais essa eficiência, porque ele garante que essa força fique gerada por mais tempo no dente. Ele tem um relaxamento de tensão superior, e isso faz com que ele não deforme tão rápido assim, por ele ter essa elasticidade também. Ele é resistente ao rasgo, resistente à mancha, ele mancha menos, e tem um maior conforto e melhor também estético para o paciente. Ele é mais brilhante, ele não é tão opaco. Então, esse é o plástico que a gente tem na Angel. E também temos o Master Control, que é o plástico que a gente utiliza no Angel Pro, que é um plástico um pouquinho diferente do Master Control S, que ele vai apresentar uma resistência maior à fratura, ele é significativamente apropriado, com excelente desempenho em movimentações dentárias complexas, ele facilita o manejo clínico de casos ortodônticos desafiadores. Você quer falar alguma coisa, Lívia? quero, doutora. Eu tenho uma pergunta aqui da doutora Carla. Ela é ortodontista também do nosso suporte clínico. E ela está perguntando, baseado nisso, se a doutora indica a troca dos alinhadores no período noturno, após o jantar, mais horas de sono, para ter as 10 primeiras horas de uso contínuo. Sim, Faz sim. sentido, doutora? Faz muito sentido. A gente vai falar desse protocolo agora lá no finalzinho aqui. No finalzinho a gente vai falar exatamente disso. Porque eu vim num raciocínio para depois todo mundo chegar nesse. Por isso que eu falei, vai guardando todas essas informações. E aí no final a gente fala do grande finale das trocas dos alinhadores. Mas faz muito sentido. Perfeito. É bem isso mesmo. A gente tem que pensar que o paciente precisa de usar uma quantidade grande para ter a força sendo aplicada por mais tempo no tecido. E daí a gente vai ter Tá um movimento mais certo. eficiente. E Perfeito, obrigada. falando aqui de novo do Master Control, que é o outro tipo de plástico que a gente tem no Angel Pro e não no produto Select, tá? Ele facilita o manejo clínico de casos ortodônticos desafiadores. Ele foi testado, né, na UCLA e comprova essas vantagens mecânicas superiores em relação aos outros polímeros. Ele é 4% ele sofre maior deformação elástica suportada, 42 maior força antes da deformação plástica, maior força residual após o alongamento térmico, exposição à saliva artificial, e as curvas de tensão de deformação indicam melhor recuperação elástica, tá? Ele é um pouco mais rígido também. E aí ele mantém as forças ortodônticas mais elevadas ao longo do tempo, tendo material mais eficiente por controlar mais essa magnitude da força. Sim, né? Quer falar de novo, Liz? Não? Pensando nisso, eu peguei alguns artigos aqui para a gente entender um pouquinho também do que está sendo testado. Então, aqui, esse é um protocolo, né, que testou a eficiência do movimento em 3 tipos de troca diferentes. 7 dias, 10 dias e 14 dias. Então, o que eles perceberam nesse estudo? Que testando esses 3 tipos de trocas, a gente viu que não teve significância linear em nenhum grupo. Quando a gente viu milímetros entre os grupos, a gente não percebeu significância entre os grupos. Tudo bem? Alô? Lívia? Oi, oi. Tá me ouvindo, doutora? Tá Não, perfeitamente. tá Tá tudo certo, bem. então tá. Tá, Tá tá bom. certo. Tá tudo bem. Então, voltando aqui no estudo. Então, a gente percebeu, nenhum grupo apresentou significância quando avaliado em medidas lineares. Quando avaliou em medidas angulares, todos os grupos apresentaram
clinicamente significativas. E aí percebeu que no grupo de 14 dias tinha o maior resultado para intrusão, inclinação, torque vestibular, além de intrusão e extrusão mandibular. Isso em alinhadores termoplásticos, tá? Está falando aqui de alinhadores já de terceira geração. Então, e aí o que a gente percebe? Que o fato de obter uma precisão clínica semelhante entre os dois protocolos de 7 e 14 dias sugere que o protocolo de 7 dias pode ser um protocolo aceitável. Então, guarde essa informação, aceitável. Então, a gente pode pensar em trocar quando a gente tem movimentos mais simples envolvidos, porque as discrepâncias lineares, nenhuma apresentou diferença significativa entre os grupos de 7, 10 e 14 dias. Movimentos mais complexos, o de 14 dias teve melhor resultado. Pensando também na idade, gênero e comprimento radicular e nível ósseo, qualidade óssea, né? Então, são vários fatores aqui avaliados. Esses autores, eles avaliaram 30 pacientes e eles movimentaram primeiro o incisivo superior a 1 milímetro durante 8 semanas e avaliaram depois em tomografia com tomografia computadorizada de feixe cônico. E combinou mais 2 estudos que eram similares a esse. E o resultado foi que do setup virtual planejado ali, né, desse 1 milímetro, 57% dos pacientes chegaram no movimento planejado. Então, então teve uma correlação limitada entre esses parâmetros morfológicos e taxa de movimento. A conclusão, a movimentação dentária biológica vai variar com a influência da idade, do sexo, implicando na previsibilidade clínica, porque tudo isso vai interferir também nesse resultado, porque de 100%, desse 100% aqui, a gente chegou em 57%. Um outro estudo aqui avaliou plásticos diferentes, o PETG e o PETG modificado em altas temperaturas. E eles viram também que o plástico não teve tanta diferença assim entre eles. Eles tiveram comportamentos comparáveis. É um dos plásticos mais utilizados sem ser o tripla camada, é o PETG, que ele é muito utilizado. E não teve tanta diferença assim entre o PET e o PETG em altas temperaturas, que é o que a gente também tem na boca. Então, eles testam, às vezes, temperaturas para ver deformação da saliva também dentro do alinhador. E aqui, falando de previsibilidade de movimentação, alguns tipos de movimentação, de inclinação vestíbulo lingual decisivos, ele é muito bom, pode falar, Liz. Não? Inclinação vestibulolingual dos dentes posteriores, tem uma boa previsibilidade. Rotação dos incisivos, média previsibilidade. Rotação de dentes posteriores, média. Angulações leves, média previsibilidade. Intrusão anterior, média. Extrusão anterior, baixa. Então, o que a gente percebe aqui, né? A média está 39 a 87, varia muito. Então, vamos pegar o menor aqui, angulações, 39%, ou seja, é baixo o controle, né, do alinhador. Então, movimentos que são mais difíceis, até com mecânica fixa, vão ser difíceis com alinhador também. Então, a gente tem que pensar que esses tipos de movimentos que precisa de muito mais eficiência nessa movimentação, além de tudo que a gente vem falando aqui de força, de resposta tecidual, a resposta dele com o alinhador, ele não é muito efetiva para alguns tipos, porque tem mais controle de coroa. Vamos pensar aqui uma angulação, um movimento binário, uma rotação. São movimentos mais complexos. A gente precisa de um movimento completo. A gente planeja 100%, a gente não vai chegar em 39%. Então, a gente pode pensar também em fazer sobrecorreções de tratamentos, porque se a gente sabe que se a gente planeja 100% e um movimento é difícil de acontecer, uma angulação, um torque, 39% de assertividade, a gente pode pensar em fazer um movimento além do previsto naquele setup virtual para ter um momento de força mais parecido de um resultado ideal. Então, a gente pode aumentar. Então, a gente tem isso com o setup virtual. A gente pode brincar com esse estagiamento também, com essa informação. Aqui.
Mais um estudo aqui falando da movimentação ortodôntica, o efeito do designer do alinhador também em alguns tipos de movimento. E aí aqui ele fala que o movimento nos segundos molares, na sua maioria das vezes, são inexpressíveis, né? Porque não tem um dente de apoio. Então, às vezes, a gente tenta lá fazer um giro, um torque, uma extrusão. A gente não tem, só tem o apoio ali do primeiro molar e não tem o terceiro, né? Então, nunca vai ter o terceiro dente para apoiar ali. Então, ele fica solto. Então, o plástico, ele perde um pouco ali o sentido naquele segundo molar. Então, é um dente que é bem difícil de movimentar. E quando a gente precisa de rotação de caninos inferiores, de pré-molares, ou distalização, controle de torque, é melhor troca de 14 dias. Fora isso, o protocolo de 7 dias funciona bastante na maioria dos movimentos. Então, movimentos mais complexos, 14 dias. Isso é a literatura que vem falando. Então, a gente viu lá, grupos a gente já mostrou que os 3 grupos não tinha tanta diferença linear, e sempre aonde está ficando a dificuldade? Giro, torque, ângulo, que são movimentos mais complexos, até com um aparelho fixo. Imagina com um alinhador. Aqui é uma revisão sistemática do tratamento com alinhadores que observou também o estado do tecido periodontal, que é crucial também para a gente permitir que tenha um resultado favorável dessa força. A gente tem um periodonto inflamado, já tem várias células mediadoras do processo inflamatório ali, e a gente vai induzir mais ainda essas células naquele tecido. Então, pode ter uma resposta tecidual ruim, porque o organismo vai estar respondendo a uma inflamação sistêmica do tecido que está acontecendo ali, mais a movimentação ortodôntica. Então, também a gente tem que tomar cuidado com a condição do periodonto daquele paciente, né? O tipo de movimentação desejada, inclinação, translação, torque, resposta biológica individual do paciente, qual é a mecânica, qual é a complexidade, para a gente pensar, no tempo de troca desses alinhadores. E o que a gente tem de protocolos hoje, né? Hoje em dia todo mundo fala trocas com 7 dias, com 10 dias, com 14 dias, né? De alinhadores com tripla camada, que é o que a gente está falando aqui da Angel. Então a gente pensa que, né, a gente tem que fazer um apanhado de tudo que a gente falou hoje na aula, né? Considerar a liberação inicial dessa aplicação dessa força do primeiro dia, que é uma força intermitente, ela vai reduzir progressivamente por conta desse material, né? Porque o material ele sofre essa deflexão. Então, a gente tem a redução dessa força por conta da deflexão do plástico e por conta do movimento dentário acontecendo. Então, a primeira força ela é muito maior. E aí a gente vai considerar a idade do paciente, que a gente falou aí no início da aula, perguntaram por que criança, por conta da resposta tecidual é maior. Tipo de movimento, qual o movimento que eu quero naquele dente? Eu vou fazer um tratamento complexo? Eu vou fazer um tratamento mais simples, um Select 10, que a gente tem aí, que são movimentos para fazer um tratamento mais simples. Por que eu vou lançar mão de trocas maiores, se eu posso fazer com trocas menores? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração: biotipo, qualidade óssea, resposta tecidual individual. E aí a gente vai tomar decisão. Eu vou trocar com 7 dias, com 10 ou 14. Então, a gente tem que pensar em todas essas considerações clínicas, a força intermitente do nosso alinhador, a deflexão do plástico, né? Para a gente pensar se a gente vai usar um protocolo de 7 dias, o tipo de plástico que está sendo usado, né? Se é um alinhador de terceira geração, se é um alinhador de segunda geração, para a gente saber tudo isso, a gente vai decidir se a gente vai trocar com 7 ou com 10 dias. Pensando, né, clinicamente em todos os fatores, hoje no meu consultório eu utilizo muito o protocolo de 10 dias, por conta que eu sei que com 7 dias tem a resposta tecidual de células, já acabou o processo inflamatório e já teve, porque eu trabalho muito com plástico de terceira geração, mas sei também que com plástico de segunda geração, a deformidade dele ocorre com 5 dias, ele perde muita força.
Então, se você deixar um plástico sem força ali, o relaxamento do ligamento periodontal também vai estar acontecendo. Além, né, de ter a força intermitente que o paciente tira e põe, o plástico vai perder a força e vai parar de movimentar o dente. Então, ele vai parar, ele vai estabilizar. E aí não vai ter aquela cascata novamente de força, vai ter que ter um pico novamente de força para movimentar. Então, ele tem muita deflexão e muita momento tem momento passivo ali de força naquele alvéolo. Então, depende do alinhador que você utiliza, né? E depende de todas essas considerações que a gente falou hoje na aula. Então, eu uso muito protocolo de 10 dias, por conta aqui da cascata biológica, que eu sei, e porque é o plástico que eu utilizo mais na minha clínica no dia a dia. Tá? Então, isso vai fazer com que tenha um equilíbrio entre força residual e a resposta biológica. Sei também que a gente pode melhorar o estagiamento para compensar também essa ativação, né? Tem protocolos hoje em dia que movimenta dois para um, movimenta dois para um, para ter uma resposta naquele dente quando a gente não trabalha com plásticos diferentes. Então, tudo isso interfere nesse protocolo de troca. Então, quem tem que ter expertise de saber o que vai ser melhor tomada de decisão são vocês, né? Com tudo que vocês têm de bagagem aí de mecânica fixa, da especialização de vocês, conteúdo de trabalho de clínica, né, experiência clínica, vocês vão juntar tudo isso com o tipo de valoclusão do seu paciente, com tudo que a gente falou aqui hoje na aula, para decidir a melhor troca, para ter um movimento ideal acontecendo ali naquele paciente. E aí, falando um pouquinho do Angel Pro, que eu falei para vocês que tem dois tipos de plásticos, né? A Angel brinca muito com isso, né? Que a gente tem o plástico, o Master Control S e o Master Control. Se eu tenho esses dois tipos de plástico, olha aqui, o protocolo da Angel é de 10 dias. Por quê? A gente movimenta 7 dias, que tem a deflexão maior do plástico, movimentando o dente, a gente pode pensar que o Master Control S é um nitinol e o Master Control é um aço. Então, ele movimenta e trava, porque ele tem mais controle, ele tem menos deflexão e mais controle do movimento. Então, movimentou o dente, ele vai estabilizando aquele dente naquela posição que foi planejada do setup virtual. Então, a gente dá tempo para o organismo responder a toda a cascata de células que está acontecendo ali para receber uma força novamente. Então, hoje em dia tem muito estudo acontecendo exatamente nisso, pegar um plástico que você pode aquecer e voltar a ter força novamente, polímeros diferentes que aguentam maiores deflexões, que são ativados mais rapidamente. Por quê? Porque a gente precisa controlar essa deflexão e porque o paciente tira e põe. Então, concluindo aqui, né? A gente pode pensar em pacientes jovens com troca de 7 dias, porque os trabalhos mostram isso também, que não teve tanta deficiência com movimentos mais simples ou movimentos lineares, né, que são em milímetros, angulações, outros tipos, sim, mas na maioria das vezes, 7 dias tem um bom resultado clínico. E 10 dias, 14 dias, pacientes mais velhos, braquifaciais, movimentos mais radiculares, intrusão, estabilização, distalização, vai ter uma maior previsibilidade biomecânica. E o intervalo de troca dos alinhadores deve ser definido com base na idade, tipo de movimento, resposta tecidual, qualidade óssea, características individuais do paciente, e não apenas um protocolo rígido. Não tem aqui uma coisa rígida. Tem você conhecer o seu paciente, conhecer a maloclusão do seu paciente, para você saber o melhor protocolo e quais os movimentos. Então, vamos supor, estou lá no começo do meu setup virtual. Não tem tanto movimento de angulação, não tem torque, vou trocar 7 dias. Vai começar uma retração anterior grande, vou trocar com 14 dias. Entendeu? Então, isso você também pode, não pode ser começar necessariamente com um protocolo e até o final. Você pode sentir seu paciente, você pode ver a resposta que aquele paciente está tendo também, da responsabilidade. Combinando tudo isso com a teoria de Andrews, o que a gente pode pensar? Que melhor, isso é uma conclusão minha,
melhor que o paciente utilize mesmo à noite, né? Então, a primeira troca, o alinhador iniciou o uso ou vai trocar novamente, seja quando o paciente vai dormir, porque ele vai ter um bom momento de uso contínuo de horas, sem ter essa diminuição da magnitude da força no alvéolo e uma resposta tecidual melhor. Então, e nos 3 primeiros dias, acentuar essa responsabilidade para o paciente, porque é quando está tendo a maior resposta inflamatória. Então, se o paciente utilizar ele a maior quantidade de horas possíveis, primeiros 3 dias, o resultado clínico também é mais favorável. Então, os pacientes devem ser conscientizados que o resultado será mais rápido e eficiente à medida que o uso contínuo for o mais prolongado possível. E respeitar os ciclos biológicos vão garantir uma movimentação eficaz e segura. Biologia, protocolo e sucesso. Então, tudo isso vão caminhar juntos aí. Então, eu queria deixar essa frase aqui: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa que a gente não tem noção que está sendo testado aí, tem, né, muita coisa para evoluir, né, nesse mundo dos alinhadores, tem muita coisa para acontecer. A gente acha que aconteceu muito? Não. Ainda tem muita coisa para acontecer, e é o que me fez estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho sobre, espero que tenham gostado, é o assunto que eu mais gosto de falar. Eu vou disponibilizar também para quem quiser, depois quiser me pedir por e-mail, eu passo a minha tese, eu compartilho minha tese com vocês, meu trabalho publicado, as referências da aula. Quem quiser pode me chamar no particular, me mandar e-mail que eu estou à disposição. E esse aqui é o QR Code do meu clube, né? Que eu também estou dentro do, eu faço parte dos speakers da Envio, então quem precisar e quiser entrar no meu clube também estou aí à disposição. Obrigada, doutora. Nossa, o pessoal está gostando muito. Pessoal aqui, ó, Ah, que legal. parabéns, estou adorando. Muito obrigada. Foi muito enriquecedor o seu conteúdo hoje. Gostaria aqui também agradecer a presença de todos e fazer um convite sobre os nossos próximos eventos, tá? Então, eu vou aqui passar para o pessoal os nossos próximos eventos. Aqui na tela eu tenho o Peraí, deixa eu site. interromper o meu. Espera só um pouquinho, que eu acho que eu tenho que interromper o meu compartilhamento, senão você não consegue compartilhar. Pronto. Perfeito. Aqui eu tenho o site do ortoeducation.com.br. Nessa página a gente tem casos clínicos e tem todos os web hours gravados e salvos. Quem não conseguiu assistir toda a aula da doutora Joseli pode acessar o Orto Education, assim como os outros web hours também, fica à disposição. É, Também nós temos aqui os próximos eventos. O próximo Web Hour, que vai ser no dia 4/3, é um evento gratuito, às 19 horas de Brasília, com a doutora Pauliane Cardoso, falando sobre o sorriso gengival, alinhadores e miofuncional. Nós teremos aqui em maio o Angel Beyond, que é um evento que vai acontecer de 13 a 15 de maio no Hotel Grande São Paulo, Águas de São Pedro. Teremos vários speakers, muitas palestras bem agregadoras, tanto da nossa equipe da América Latina quanto do Brasil. Estão todos convidados também. E as inscrições vocês conseguem pelo site do Orto Education. E em outubro nós temos o China Experience, que é uma experiência, é uma imersão única, né, para conhecer a tecnologia da Angel e toda a estrutura. É um evento cultural também, né? Além de todas as de palestras, né? E tudo que aprende-se e conhece na tecnologia da Angel. Vai ser de 19 a 23 de outubro. O nosso primeiro lote já foi encerrado, acredito que já esteja no segundo ou terceiro, mas está disponível,
para todos e gostaríamos de convidar todos vocês. Vai ser um evento bem bacana, assim como o Angel Beyond. Ficamos à disposição. Nós, do suporte clínico, sempre que vocês precisarem, estamos à disposição. E agradeço a presença, a apresentação da doutora Joseli e a presença de todos aqui hoje. Obrigada pela disponibilidade, doutora. E Ficou mais agradeço alguma também. pergunta? Ficou mais alguma pergunta em aberto? Acabou que a gente. Deixa eu conferir aqui, doutora. O pessoal aqui, nossa, está agradecendo muito. O pessoal gostou muito mesmo da palestra. Legal. Temos uma pergunta da Constance, que ela está dizendo aqui que no caso do tratamento com mecânica híbrida, por exemplo, um binário, como corrigir esse giro de premolar? Como que seria esse protocolo e o tempo de trocas? Se você combina uma força contínua, né, com o alinhador, a resposta, né, às vezes não acontece junto, né? Você põe um elástico ali junto com um botão, um giro, junto com o setup virtual. Você tem que pensar muito no estagiamento para tentar que essa resposta seja. Por quê? Porque o alinhador vai ter a resposta intermitente. Então, esse tempo de troca é um pouquinho mais diferente. Às vezes compensa mais fazer a mecânica híbrida primeiro, sem alinhador, e depois você pode finalizar com o alinhador, né? Porque é difícil você entrar com o alinhador e depois falar para o paciente vai pôr um bract. É mais fácil você começar com bract, fazer essa primeira correção desses movimentos mais difíceis, tipo giro mesmo, né? Que são movimentos angulares grandes, e depois ir para uma finalização com alinhador, né? No caso. Pode ser, porque a troca Eu acho, é difícil. certo. Eu acho que a Constância queria dizer relacionado à mecânica junto com os alinhadores. Por exemplo, um binário instalado com a mecânica de alinhadadores. Sim, Como que então, ficaria essa troca? a troca poderia ser em menor tempo, né? Porque na verdade, ele vai Sim. saltear mais rápido, né? O estágio, Uhum. o movimento não vai estar acontecendo igual o setup virtual, né? Porque tem a força do bracket ou do botão ou do elástico ali o tempo inteiro. Então, às vezes, pode diminuir um pouquinho essa troca. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nos outros dentes a resposta está sendo igual. Então, por isso você tem que, às vezes, mudar o estagiamento só no dente que você está fazendo o movimento. Então, às vezes, conversar com o técnico para aumentar a movimentação naquele dente e nos outros manter igual. Aí você pode manter uma troca igual. Então, isso é Perfeito. combinando o pensamento. Perfeito, doutora. Obrigada pelas considerações. Foi realmente muito enriquecedor. Obrigada pela disponibilidade e por todo o conhecimento compartilhado com a gente. Obrigada a E você. Eu agradeço a que presença de agradecer. todos. Perfeito, doutor. Pode falar. E agradecer a presença da Laura, a nossa intérprete, né? Que está fazendo a tradução simultânea para o espanhol. E agradeço também a presença de todos. A doutora tem mais alguma consideração? Só agradecer mesmo todos, né, até uma hora dessa, né, aqui, juntos nessa aula, e agradecer o meu orientador, né, do meu trabalho, porque a gente é sempre orientada. Meu doutorado terminou em 2019, mas eu estou sempre lá enchendo o saco dele, né? Então acaba que eu preciso agradecer ao professor Lúcio Frigo, a professora Eliette, que também fez parte da minha banca de doutorado, e estão sempre dispostos a estar falando desse assunto e ajudar a gente em novas pesquisas e em novas. Tem muita coisa para acontecer ainda. E obrigada mais uma vez a Andy ao convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigada, Lívia. Obrigada, a gente que agradece. Obrigada a todos presentes. Esperamos vocês nos eventos e, se precisar, estamos à disposição no suporte clínico. Obrigada, doutora. Tchau, tchau.